Bom dia, Londrina, sua linda. O prazer continua sendo inenarrável. Por quê? Porque nós sempre trazemos para cá, nos estúdios da agência Marcão Careca, pessoas importantes não pelos seus cargos, mas principalmente por gostarem da cidade que a gente vive, que a gente mora e que a gente educa os nossos filhos e que a gente quer cada vez mais divulgar. Então, o assunto de hoje, eu trouxe aqui alguns amigos para a gente bater um papo a respeito da Páscoa. Então, Páscoa é um assunto muito legal. Páscoa é um assunto que vai, com toda certeza, devagar entre uma pessoa e outra, dependendo muito também da religião que essa pessoa tenha, com experiência ou não. Por isso que aqui, para esse bate-papo, nós trouxemos o Wander de Lara Proença. Ele é doutor em História, professor da Universidade Estadual de Londrina, coordenador de projeto de pesquisa sobre a formação histórica da cidade de Londrina, também professor da Faculdade Sul-Americana. Tá, muito bem. Temos também o padre Rodolfo Triutz. Ele é pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, lá na Vila Nova, aquela igreja legal na frente da pracinha. Que lugar gostoso, sempre muito aprazível, muito legal de a gente curtir. A gente só tem que falar sempre sobre festa, né? Toda vez que eu lembrar, sempre muita festa legal. E nós temos aqui também o Alberto Pudina, o pastor Beto. O pastor Beto, ele tem, além da formação dele em letras pela UEL, ele é pós-graduado em língua portuguesa pela UEL também, em gestão escolar pela Unopar, formado em teologia pela Unifil, desde 2010, na coordenação e como professor de liturgia e língua portuguesa no Colégio Max. É pastor da área de família da Igreja Nova Aliança e, junto com sua esposa Gabriela Pudina, é responsável pelo Ministério de Integração e pelo evento Encontro com Deus da INA. É pai do Davi, de 10, do André, de 8 e da Joana, de 5. Legal, então a gente primeiro vai identificar quem são vocês. Padre, você nasceu onde? Padre Rodolfo, você é londrinense, você nasceu na região, você tem sobrenome alemão, veio da Alemanha para cá? Não, eu sou, na verdade, sou bisneto de alemão. Nós somos de Cambé, mas o meu avô, ele nasceu em Curitiba, em virtude dos meus bisavós estarem em descida, como todo, para o sul do país, né? Mas daí, por ocasião, foram para o interior, para Curitiba, de Curitiba para o interior de São Paulo, do interior de São Paulo viemos para cá. E aí aquele menininho, junto com a família, você tinha outros irmãos? Nós somos em 3 irmãos. 3 irmãos. Eu sou caçula. Qual a tendência que aconteceu na sua vida para o sacerdócio? Aconteceu por imposição, por falta de opção, você começou a estudar, você recebeu alguma mensagem? O que aconteceu com você? Na verdade, a vocação você não tem como explicar. Ela simplesmente é um dom que cada um tem e depende de cada um dar uma resposta de sim ou não a ela. Mas esse sim ou não, ele vem, claro, motivado pela convivência e aonde você se encontra. Eu tinha as minhas avós que frequentavam a igreja e com aquilo eu fui para a igreja, fui muito cedo, muito criança, e ali na igreja permaneci auxiliando num trabalho, outro na paróquia Santo Antônio de Cambé, que é onde nasci para o cristianismo. E ali, quando completei a idade, terminando o ensino médio, eu fui para o seminário, onde eu fui me preparar academicamente para a vida sacerdotal. Aí começa. Eu comecei a estudar em 2011, estou até hoje. Não para, né? Não para, né, padre? Fiz várias graduações, pós-graduações e agora estou concluindo o mestrado. Que legal. Muito bem. O padre é responsável pelo Santuário Nossa Senhora Aparecida. Eu perguntei, o padre, tem mais santuários na cidade de Londrina? Né? Até o professor estava aqui perguntando também. Não, nós temos um santuário. Então, sim, o santuário da cidade de Londrina é aquele que você fala. Nós temos santuários de afetividade que as pessoas colocam, como a Madre Leônia, a São Judas Tadeu. Mas, de fato, reconhecido pelo seu trabalho e dinâmica de santuário, é a Vila Nova, porque o santuário ele tem que ter algumas coisas para que a igreja reconheça como santuário. Primeiro, a devoção das pessoas em manifestar a fé na Mãe de Deus naquele lugar. Então as pessoas acabam elegendo aquele lugar
para manifestar a sua fé num número maior do que em uma igreja, uma paróquia menor. Depois, o santuário ele tem que ter os sacramentos. Ele tem que ofertar os sacramentos, principalmente o sacramento da reconciliação. Esse é o sacramento base que o santuário ele deve ofertar. Eu hoje, com minha equipe de vigários, nós atendemos por mês de 800 a 1.200 confissões. Essa é a base que nós temos. Bastante gente, padre. Mês. E também o lugar da caridade. Portanto que nós tentamos cada vez mais trabalhar nessa questão de caridade, ajudar e tal. Então daqui a pouco nós teremos o almoço de Páscoa com as famílias assistidas pelas pastorais sociais, que eu costumo chamar de pastorais da fome, né? Que ajuda a sanar a fome, os problemas imediatos de fome que nós temos. E, por fim, as próprias celebrações eucarísticas, que elas trazem em seu corpo uma dinâmica um pouco mais diferente do que uma outra, do que uma paróquia, no nosso caso, com o cunho devocional a Nossa Senhora Aparecida. Muito bem. Professor Wander, esclarecido, porque a nossa dúvida no bate-papo aqui, nos bastidores antes, né? Isso. Quantas igrejas tem na cidade? A Igreja Católica, você mesmo, professor Wander, está fazendo um estudo muito aprofundado sobre todas as raízes das religiões em Londrina, desde que Londrina se conhece por gente 90 anos, né? E a pergunta foi: mas logo, logo nós teremos esse estudo? Você disse que sim. A gente, então, logo, logo nós teremos assim, quem foi o primeiro padre, o primeiro pastor, de todas as outras religiões, matrizes africanas também? Sim. Ok, Marcão. Bom, primeiro agradecer pelo convite, né? Prazer estar aqui de volta, já estivemos juntos aqui em outro momento. Prazer dividir esse espaço aqui também com o padre Rodolfo, o pastor Beto, e tratar desse tema bem legal sobre Páscoa. Isso mesmo, Marcão, a gente vem fazendo um trabalho de pesquisa pela Universidade Estadual de Londrina, temos também estudantes da Faculdade Teológica Sul-Americana, e esse projeto visa fazer um levantamento histórico, né, da origem da cidade a partir das questões religiosas. Os primeiros grupos que chegaram aqui, né, católicos, evangélicos, até mesmo aquelas práticas religiosas, crenças que não são formais, institucionais, e que estavam presentes, né, no cenário de Londrina. Então, historicamente, a gente vem mapeando até os anos 50, então, ali os anos 30, 40 e 50, que é um momento bem importante da história da cidade, né? Toda a economia cafeeira, Londrina é a capital mundial do café, etc. Mas também a presença religiosa muito marcante. Londrina é uma cidade profundamente marcada pela presença religiosa. E esse trabalho vai gerar um livro e a gente pretende, então, tornar isso mais conhecido. As benzedeiras de época serão reconhecidas também? Esse é um dos itens que a gente também vem pesquisando. Por quê? Porque funcionava, né, naquilo que a gente chama de margem, ou nas margens da cidade, esse tipo de vivência religiosa. Então, a benzedeira que atende a quem não tem, né, acesso à saúde, aqueles que vendiam ervas, remédios à base de plantas, né, no centro da cidade. Então, os diversos serviços religiosos que eram prestados, mesmo na informalidade, tudo isso a gente vem fazendo aí, um levantamento para catalogar e tornar isso mais conhecido do público. Muito bem. Pastor Beto, é muito bom a gente bater um papo a respeito de, não é religião, né? De sentimento. Você tem 3 crianças, né? E hoje, cada vez mais, a criançada está totalmente digitalizada, né? Então, é um desafio muito grande a gente pegar toda essa espiritualidade, né? Esse carinho, esse assunto Páscoa, né? Amor a Deus, respeito, e falar, deixa um pouquinho o celular de lado. Eu quero ver o desafio, né? Deixa um pouquinho o celular de lado e a gente vai conversar sobre um assunto um pouco mais sério. Beto, você é nascido em Londrina? Não, É uma alegria estar com você aqui, Marcão, também com o professor Wander, com o padre Rodolfo. Eu sou de Araçatuba, estado de São Paulo, e vim para Londrina para fazer faculdade. Eu vim em 1997 e estudei aqui e comecei a participar da Igreja Nova Aliança de Londrina, quando eu conheci amigos, onde eu já tinha uma experiência com Deus. Eu nasci num berço evangélico, os meus pais são pastores, minha mãe já é falecida. Mas aqui eu vim e fiz amizades e me firmei, permiti que as raízes se aprofundassem nessa igreja, onde
debaixo do pastor Davi e pastora Mônica, que são os nossos pastores. Hoje minha esposa e eu somos pastores desde 2015. Então, eu vim para cá e eu adotei essa cidade. No início do programa você falou sobre isso, né? Sobre amar Londrina, sobre adotar, sobre ter essa cidade como um lugar onde nós moramos. Eu adotei a cidade como minha e os meus filhos são londrinenses, né? Todos nasceram aqui no hospital evangélico, né? O Davi, o André e a Joana. E a minha história começa aqui em Londrina, então, em 97. E fazendo faculdade, depois trabalhando na área. Trabalhei muitos anos como revisor de texto. E depois entrei no Grupo Max. E aí comecei a dar aula também, trabalhei como coordenador. E hoje eu sou professor também, além do ministério. Sou professor de literatura, professor de gramática, professor de produção de texto. Muito bem. Ô Wander, você é de Londrina? Sou da região de São Jerônimo da Serra, chamado Norte Pioneiro. Norte Pioneiro. E também vim para Londrina, como tantos estudantes, assim que terminei o ensino médio, vim para cá para estudar. E eu vim para um seminário teológico. Fiz teologia durante 4 anos e, em seguida, eu fui para a universidade fazer história. Fiz graduação, depois o mestrado, depois o doutorado, sempre na área de história. Então, me encantei muito com essa área da educação. E aí fui para o campo da educação. Então, sou professor já há mais de 20 anos, atuando como professor de história e também professor de história da igreja, história do cristianismo na faculdade teológica aqui em Londrina. Que legal, que legal. Então, eu estou muito bem amparado aqui pelas minhas perguntas mais óbvias, né? As mais simples, mas para um domingo religioso, para um final de semana extremamente importante dentro de todos os outros que nós temos no calendário, a Páscoa. Então eu solto a palavra para vocês sobre Páscoa, pela visão de cada um de vocês. Então, como se eu direcionasse para o professor a história da Páscoa, ele vendo como professor de história, e depois para vocês dois, um pela Igreja Católica e pela Igreja Evangélica. Você quer conversar com você? Posso começar. O que é a Páscoa pela história? Legal. Sem você pender nem pro lado da religião, nem do outro, apenas a história. Eu quero saber o que aconteceu com o chocolate, com o coelho, com toda essa história, porque depois o comércio chega pra gente e fala, olha, se você não comprar um chocolate, você vai magoar a criança. Eu falei, meu Deus, mas Jesus pensou nessas coisas? Ah, se você não der um presente, se não tiver o coelho. Onde apareceu o coelho nessa história toda? Tá legal. Historicamente. Vamos começar por aí. O primeiro registro que se tem na história da celebração da Páscoa se dá no Egito, com o povo hebreu, né, que estava escravizado. Isso por volta do século XIII a.C. E ali, de acordo com o relato bíblico do livro do Êxodo, ocorreram ações divinas para libertar esse povo. E na última noite, antes da saída desse povo para uma fuga em direção a uma terra de liberdade, eles celebraram uma refeição. As famílias foram orientadas a se reunir à noite. Então foi imolado um cordeiro, eles comeram a carne assada desse cordeiro, com as ervas amargas que simbolizavam o sofrimento, os pães ázimos, né, o pão sem fermento, simbolizando a pressa da saída, e o sangue desse cordeiro foi colocado nas portas das casas dos hebreus para avisar que naquela casa o anjo da morte não deveria passar, segundo o relato bíblico. E foi assim que aconteceu. E a palavra Páscoa significa passagem, travessia na língua hebraica. Então, tornou-se ali um memorial dessa saída, dessa libertação, que vai dar origem ao Êxodo, que é a caminhada do povo hebreu rumo à terra prometida, a terra de Canaã, a terra de Israel. Então, esse é o primeiro registro histórico que nós temos de celebração da Páscoa. Histórico. Beto, sua opinião? Não. A sua verdade. A minha verdade é a verdade absoluta da Bíblia. Não tem a minha, mas é nisso que nós cremos. Exatamente como o professor Wander disse, a origem da Páscoa está aí, nas palavras, exatamente no que ele disse. Houve uma passagem, né, da escravidão para a liberdade, e o povo então sai daquele lugar. E aí quem conhece a Bíblia sabe que Moisés foi esse líder, esse libertador, o homem que Deus usou para libertar o povo. Houve então 10 pragas, e a última praga foi essa praga, né, do anjo da morte. Mas aqueles que tinham sangue sobre os umbrais, sobre as batentes da porta, eram protegidos. Então, naquela ocasião, os primogênitos dos egípcios morreram. O próprio filho do faraó morreu. E aí, ele não vê o que mais fazer senão mandar esse povo embora, permitir que esse povo vá embora. Porque Moisés, orientado por Deus, pedia para que o faraó deixasse o povo ir para adorar no deserto e para servir a Deus. O Deus de Israel, não os deuses do Egito. E aí realmente acontece, tem a travessia do Mar Vermelho, que foi um outro milagre que acontece, né? O mar se abre e eles passam a pés enxutos. Mas aí,
13 séculos depois, anos depois, séculos depois, em Jesus, então estabelece a Páscoa cristã, quando ele celebra a Páscoa, mas não agora com o Cordeiro, porque ele é o Cordeiro enviado por Deus, ele veio para morrer. Se lá no Egito o povo hebreu matou um cordeiro e comeu com ervas amargas e com o pão sem fermento, agora Jesus apenas reparte o pão, que representa o próprio corpo dele, que horas depois seria mortificado, seria sacrificado, e o vinho que representaria, ou que representava o sangue dele que seria vertido. Então não tem um cordeiro, ele é o cordeiro. E ele diz assim, ó, façam isso em memória de mim. Continuem fazendo isso. Então nós, a despeito de toda a Páscoa que existe aí fora, nós continuamos praticando a Páscoa cristã, que é reconhecendo que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal e que ele veio morrer na cruz por nós, mas aí no domingo de Páscoa ele ressuscita. Então para nós a Páscoa é a ressurreição, é Jesus Cristo nas nossas vidas, não é? Respeitamos, não deixamos de comer chocolate, né? Mas os nossos símbolos são os símbolos da palavra de Deus, né? Que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, que veio para nos salvar. Muito bem. Padre, sua opinião. Olha, a Páscoa é passagem, como disse o professor. Alguns detalhes: pressa. Eles comeram em pé, porque tinha pressa para sair. Depois, o professor tocou numa palavra que é muito importante: sangue. O sangue passado na porta já é prefiguração do Cristo na cruz. E primeiro, e depois, a preocupação de Deus e a pressa de Deus com o seu sangue, mesmo que dê o seu sangue para tirar o povo daquela condição. Então, Páscoa para nós é passagem, mas passagem de uma condição para outra. Mas, para essa passagem, existe um processo. E, saindo do Egito, o povo encontra o deserto. E o deserto é o processo. Porque se nós formos olhar, né, professor, a geografia do deserto, diz o relato bíblico que eles demoraram 40 anos. Mas se nós formos olhar, é muito mais rápido a passagem. Então se vê que eles ficaram dançando dentro do deserto. E esse deserto é a purificação. Então Páscoa é isso também. Páscoa é purificar. E purificar, às vezes, nós vamos ficar dançando dentro das nossas condições. Então, dançando para quê? Para encontrar o caminho e chegar, de fato, nessa terra prometida. Páscoa para nós é libertação. Libertação no seguinte sentido. Libertação no fato de você saber, por exemplo, quando você passa por um processo judicial, mas quando você sabe que no final do processo você será liberto daquela situação, isso já te traz um conforto. Então, nesse processo, Páscoa é essa garantia de libertação. Libertação do quê? Libertação daquele velho homem que nós éramos. Libertação do Egito. Libertação daquelas condições. E é um processo tão complexo de nossas vidas, que ele é um processo mais ou menos de extração. Nós somos extraídos, porque veja, o povo estava libertado da escravidão, já não estava mais no Egito, tinha tido as manifestações da intervenção de Deus, mas mesmo assim ainda reclamavam com saudade das panelas de carne e das cebolas. E então a Páscoa também é extração, porque não é de uma hora para outra que a gente deixa de ser aquilo que a gente é. Quantas vezes Jesus chamou Pedro de Satanás? Vá para trás de mim. Você não vai à minha frente, você vai atrás de mim. Então Páscoa também é um sinal de ir atrás e não querer tomar a frente. Páscoa para nós é esse momento de purificação, garantia de vida eterna, porque nós não podemos, nós somos uma igreja que vive da promessa.
vive da promessa de Deus. E Deus vem fazendo promessa, 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 promessa. Aliança, aliança, aliança. E por fim, a primeira aliança de Deus foi o sangue na porta. E a última aliança é o sangue da cruz na Eucaristia, que nós chamamos de Eucaristia, o partir do pão. Quando Deus parte o pão, ele não faz mais nenhuma aliança. Não tem mais a aliança do arco-íris no céu para não ter mais dilúvio, não tem mais o sangue nas portas, não tem mais os cordeiros imolados. Não, para nós cristãos, é aí onde começa a apontar as divisões de nós e dos judeus. Já não é mais. Agora é a última aliança, que é a Eucaristia, o partir do pão, o sangue de Cristo derramado, a passagem e a certeza da vida eterna. Isso é a Páscoa. Judeus. Professor, como que os judeus celebravam nos tempos bíblicos? Sim. Não é? Porque a gente percebe que nesse mapa mundi de antigamente era bem legal, né? Tem umas bíblias antigas que são tão interessantes, eu me lembro, que a gente abre a Bíblia, ela tem uma divisão totalmente diferente do mapa mundi de hoje, né? E a gente percebe o quanto é que essas pessoas de época, né, elas andavam muito, elas peregrinavam muito. As cidades não eram tão próximas como são hoje, então eles teriam que peregrinar muito. Por isso que os 40 anos, eu penso assim, não demora 40 anos para atravessar qualquer um desses desertos que a gente tem no mundo. A passada era muito grande. A passada, inclusive, o nosso andar, quando nós falamos de andar, é diferente do andar do tempo de Cristo. Nós damos passadas curtas. Contanto que a gente, para medir metro no chão, dá aquela passadona. De 1 metro. Né? A gente leva, mas não é o nosso passar. Mas no tempo de Jesus era pernas mais abertas, para ao chegar mais rápido. Uhum. O mapa também tem tudo a ver com isso, né? Sobrevivência desses homens na época, né? Os judeus, professor, eles celebravam naquela época dos tempos bíblicos como? Sim. A Páscoa se torna um memorial muito importante para o povo hebreu. Vamos lembrar que mesmo nos relatos bíblicos, diversas festas eram celebradas pelos judeus como parte de preservação da sua identidade, da sua fé e da sua memória. Dentre estas festas, a Páscoa sempre teve um lugar muito especial. Um exemplo, nos dias de Jesus, a festa da Páscoa atraía milhares de judeus a Jerusalém. Jerusalém é uma cidade de 50 mil habitantes, aproximadamente, nos dias de Jesus. Na época da Páscoa, ia para 120 mil pessoas, que ficavam ali acampadas, na casa de parentes. É uma semana de celebração. São 7 a 8 dias de festa. Então, os judeus de vários lugares do mundo acorriam a Jerusalém para participar dessa grande celebração. Então, ela ocorre uma vez por ano. No calendário, ela se dá no dia 14 do mês Nissan, que é o calendário judaico, que é o primeiro mês do calendário judaico, que corresponde aos meses de março e abril do nosso calendário chamado gregoriano. E os judeus ainda hoje mantêm esta festividade, a família se reúne. Normalmente, nas 2 primeiras noites, são feitos jantares com a família, em que os pais relembram aos filhos esse acontecimento, esse memorial. A escravidão, o sofrimento no Egito, a libertação, o êxodo. Então, ainda hoje, pedagogicamente, os pais continuam transmitindo aos filhos hebreus esse memorial. E é bom a gente pensar e lembrar que, historicamente, os judeus sempre tiveram conflitos, perseguições, experimentaram diásporas, dispersões pelo mundo. Né? Até muito recentemente estavam existindo como uma nação sem território. E as festas, as celebrações, sempre foram muito importantes para manter e preservar essa identidade. Então hoje, por exemplo, os judeus têm 3 grandes festas. A festa do Ano Novo, a festa do Dia do Perdão e a festa da Páscoa. De todas elas, a mais importante é a festa da Páscoa. E, nesse sentido, eles fazem do memorial da Páscoa também um anúncio para essa esperança messiânica que foi mencionada aqui há pouco pelo padre. Eles ainda não reconhecem esse Cristo que veio como Messias, mas de alguma maneira esperam por ele. E essa libertação rumo a essa terra prometida ainda está num processo de construção na concepção judaica. Então, ainda hoje, a Páscoa é muito importante na tradição judaica. Nós hoje pensamos em aproximadamente 16 milhões de judeus no mundo, né? Estão espalhados em vários lugares.
A principal concentração de judeus está em Israel, em torno de 8 milhões, e a outra grande maioria está nos Estados Unidos. Mas onde existir um grupo judaico, onde existirem famílias judaicas, existindo ou não sinagogas, que são os seus lugares de culto e reunião, eles mantêm o costume da celebração da Páscoa. Ovo, chocolate e coelho. Onde é que eles aparecem nisso tudo? Obviamente, né, já quando eu nasci, se não tem isso numa família nesse final de semana, a coisa pega, né? E aí eles começaram a aparecer quando? Em que ano que essas tradições todas elas foram materializadas pelo comércio, obviamente, né? Claro. Obviamente pelo comércio, né? Ovo, coelho e chocolate. Posso puxar aqui como historiador essa questão. Vamos lembrar que os judeus, eles mantiveram esse costume, essa tradição, né, da Páscoa. O cristianismo, que é um ramo judaico, vai se apropriar também dessa liturgia, desse memorial, vai dar novos sentidos, vai ressignificar, como bem colocado aqui também há pouco pelo pastor. E aí o cristianismo, mais tarde, como uma crença herdeira dessa tradição, vai se espalhar pelo mundo. E vamos lembrar que, historicamente, o Império Romano vai se declarar cristão por volta do século IV, século V. Mesmo com a queda do Império Romano, né, preserva-se a igreja como uma das estruturas desse antigo império. E os povos chamados bárbaros acabaram também se juntando a esse sistema agora, que não é mais o Império Romano, porque ele caiu, mas o sistema religioso cristão permanece representando esse Estado romano. E esses povos traziam costumes e tradições ligados, esses costumes, por exemplo, a ter as celebrações de fertilidade. O ovo vai aparecer aí. Então, diversos povos antigos, como os persas, né, os chineses, os egípcios, já usavam os ovos como símbolo de fertilidade e renascimento da vida. E aí vem um outro passo interessante. Como a Páscoa cristã era celebrada pelos cristãos na época do equinócio de primavera, no hemisfério norte, que é quando começa a primavera, os coelhos eram os primeiros animais que apareciam com a chegada da primavera, anunciando a primavera, anunciando a chegada de uma nova estação. Então, há aí nesse processo, lentamente, uma adaptação sincrética, um hibridismo cultural, e esses costumes desses povos eslavos, também povos germânicos, que projetavam nos ovos e no coelho simbolismos desse renascimento e dessa nova vida que está chegando com a primavera, tudo isso será, então, de alguma maneira, misturado à crença cristã. Então, continuaram fazendo dando presentes de ovos, mas ovos mesmo ainda, né? Convencionais de galinha, como símbolo dessa fertilidade. Os pais, por exemplo, para explicar aos filhos por que existiam tantos ovos no período pós-quaresma, o período da quaresma, quando não se ingeriam esses alimentos. Então, os pais começaram a explicar aos filhos que esses ovos eram trazidos pelos coelhos, porque os coelhos chegavam na primavera, então seriam eles, aqueles que traziam esses ovos. E não só isso, os pais usavam esse aspecto cultural simbólico de uma forma lúdica. Costumavam esconder esses ovos nas casas para que os filhos os procurassem. E os pais diziam, os coelhos já trouxeram os ovos, vocês devem procurar e encontrá-los. Então, culturalmente, historicamente, nós vamos ter, a partir do século VI, século VII depois de Cristo, a assimilação dessa cultura, especialmente nas regiões eslavas, que começa a colocar a questão do ovo e a questão do coelho como parte desses festejos da Páscoa. E aí, só para fechar, e depois deixo também aí, a parte, claro, para os colegas que aqui estão, a questão do chocolate que você perguntou. No século XVIII, na França, confeiteiros resolveram aprimorar esses presentes de ovos. Então, recheando esses ovos com chocolate, para que fossem presenteados, usados como presente aos amigos e familiares. E deu muito certo, né? Porque agradou, claro, tinha chocolate dentro. E foi aí que o comércio também logo percebeu uma grande estratégia. Então, não demorou muito para que o ovo, por completo, passasse a ser de chocolate.
Então nós vamos ter aí no século XIX já um espalhamento desse costume de você ofertar o ovo de chocolate associado à figura, ao símbolo do coelho, como essa herança das tradições, né, dos chamados povos pagãos que foram aderindo ao cristianismo, como parte da cultura que hoje está espalhada por todo o mundo. E é muito interessante, só finalizando aqui, que povos eslavos, por exemplo, como os ucranianos, até hoje ainda usam os ovos como símbolo de Páscoa. Costumam colorir, pintar esses ovos. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, uma colônia grande de ucranianos, aqui em Prudentópolis, na região centro-sul do Paraná. E na época da Páscoa eles mantêm esses costumes ainda de colorir esses ovos e dar presente. Então, resumindo, o ovo e o coelho passam a fazer parte dessas celebrações culturais da Páscoa por conta da fertilidade, do símbolo da vida, do símbolo da ressurreição. Pastor Beto, quando você vai trocar ideia com as suas crianças, né? Eu volto naquele assunto lá atrás, quando eles estão totalmente ligados, né, no celular e o tempo todo na internet, você consegue resgatá-los para as histórias? É um grande desafio, não é? Sim. Você pegar uma tradição como essa, milenar, secular, e você falar, criançada, olha esse simbolismo, né? E você tem 3 numa época, em período de captação de tudo quanto é tipo de mensagem, né? A mundana e aquela que você pode tirar de dentro de casa, né? Qual o desafio? Marcão, lá em casa eles não têm celular. Então, isso para nós é uma postura, minha esposa e eu, a gente conversa sobre isso. Eles acessam o nosso, debaixo de supervisão. Então, mesmo o mais velho, com 10 anos, vai chegar o tempo em que ele já está pedindo, né? Mas a gente não deixa o celular na mão dele. Então, ele mexe com o computador em casa, debaixo de supervisão, meu celular também. Mas o grande desafio sobre a Páscoa é o que foi ensinado no Antigo Testamento por Deus, por meio de profecias, por meio dos registros que foram deixados, que a família precisava ensinar o filho o caminho, ensinar no caminho, e ensinar a importância dessa prática. Por que nós celebramos a Páscoa? Então, ensinar às gerações futuras o que Deus fez. Houve uma libertação, nós éramos escravos e agora nós somos livres, há uma terra, nós estamos agora vivendo essa terra, pensando que depois eles entraram ali na terra de Canaã. E aí, essa festa precisava continuar sendo promovida e Deus disse assim, os pais ensinem a criança sobre essas práticas, sobre essa festa. Então, o que nós fazemos? Se um chocolate é dado, se um ovo de chocolate é dado, a gente ensina a receber, ele não vai recusar um chocolate, né? Eles gostam muito de chocolate. Mas a gente ensina o verdadeiro sentido da Páscoa. Por exemplo, agora no domingo teremos uma apresentação, um conto de Páscoa. Eles já participaram ali, já assistiram a muitos contos, a muitas cantatas que são feitas. E neste domingo, especialmente, nós teremos às 18h30, aí também às 9h30 da manhã, uma apresentação de Páscoa, em que as verdades sobre a Páscoa são ministradas. Eles não estão fora do mundo, então existem situações em que é inevitável ganhar e comer, mas eles sabem que o coelho não é o representante da Páscoa, o chocolate não é, apesar de gostarem de comer chocolate, não é? E interessante o que o professor Wander disse, né, da relação dos ovos, porque uma coisa que eles sabem, porque eles estudam, mas coelho não bota ovo, pai. Não é? E o professor trouxe uma explicação perfeita, né, dentro de um contexto, né, por que surgiu então o coelho. Mas aí a gente vai com bastante graça, com sabedoria, dizendo assim que é uma prática, né? Às vezes tem um tio, uma tia que pratica, a gente ganha de algumas pessoas, mas nós entendemos que a verdadeira Páscoa é a ressurreição de Cristo, não é? Já fizemos um dia, pedimos para o meu sogro, que é pastor Trajano, ali na Igreja Nova Aliança, para fazer um cordeiro nessa época de Páscoa. E ele fez, e também buscamos ervas amargas, como salada ali, e também um pão sem fermento. Para lembrar, né, foi isso que os judeus fizeram. Né? Resgate histórico. O resgate. Né? E também, todo mês, nós celebramos a ceia. E a ceia é o que Jesus estabeleceu ali naquela noite, né, que antecedeu a morte dele, repartindo pão e dando de beber, dando vinho para que os discípulos bebessem. Então, todo mês nós falamos um pouco da Páscoa. Não a celebração anual, mas a ceia, a Santa Ceia, junto com as crianças. E elas aprendem desde pequenas sobre o verdadeiro sentido da Páscoa.
Padre, o desafio é o mesmo seu na paróquia? O desafio de resgatar o mais jovem, resgatar aquele que às vezes vai porque os pais estão indo, né? Ah, meu avô vai, minha avó vai. Tem muito Maria vai com as outras, né? Ah, não, vamos ali também, vamos esquentar só o banco ali para pedir uma bênção. Ou verdadeiramente você percebe esse interesse depois. Eu penso que nós somos massacrados pela pandemia do Covid. Me parece que as pessoas ficaram cada vez mais sensíveis nesse processo todo. Essa sensibilidade, esse resgate, porque a morte foi discutida na mesa de casa, né? Nunca tinha sido nas nossas gerações, né? Pela primeira vez ali, eu tenho amigos meus que falam, olha, eu vou deixar as senhas do banco aqui, eu não sei o que pode acontecer comigo na semana que vem, né? Então, padre, você percebe isso na sua paróquia? As pessoas mais novas estão se interessando ou ainda é um assunto que você tem que martelar quando você vai pregar para eles, ou é já alguma coisa inculta neles? O papai já ensinou, a vovó já ensinou e esses jovens estão indo com a história. Olha, a morte e ressurreição do Senhor é algo que já é assimilado por todos. Nesse aspecto, você não precisa gastar muita saliva ali. Mas o que você precisa, de fato, trabalhar são elementos que faz a preparação para a vivência da Páscoa. Que, na verdade, nós todos estamos nos preparando para a nossa Páscoa. E o que nós fazemos hoje, de toda essa educação, essa transmissão, esse trabalho que nós fazemos, é preparar-nos para a nossa Páscoa. Porque um dia, como Cristo, nós também vamos. E são elementos que nós iremos, ao longo de nossa vida, enfrentar para que nós possamos, através da experiência nesse mundo, conquistar e chegar na possibilidade de contemplar Deus face a face, que é a nossa Páscoa. Muito bem, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial, mas a gente volta, que eu quero ainda continuar conversando com o Padre Rodolfo pela sua visão hoje, a parte moderna da Páscoa, porque nós temos as tradições, nós temos o professor Wander que comentou a respeito de toda a tradição, o pastor Beto também, e eu quero saber, a Igreja Católica mira esses mais jovens, a gente consegue incutir na cabeça deles a Páscoa? Não sai daí, amigos, daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, muito bem, muito bem. O bate-papo é a respeito da Páscoa, mas também é um bate-papo a respeito de curiosidades sobre a Páscoa, né? Tem a parte litúrgica, tem a parte comercial, tem o coelhinho da Páscoa, tem a música, tem o chocolate. E aí, de onde surgiu tudo isso? Nós estamos tentando cada vez mais, não é nem identificar, é contar a história por cada um dos senhores que estão aqui, pela experiência que vocês têm. O Wander é doutor em História, o padre Rodolfo é pároco e reitor do santuário, e o Alberto Pastor Beto é pastor e professor também. Amigos, e aí a gente volta, eu quero voltar com o padre Rodolfo. Padre Rodolfo, então, a pergunta tinha sido o seguinte: como atualizar, como deixar instigante, moderno e pesquisável a Páscoa? Aí o professor tá do lado de cá, ele fala, eu tô lá no século, não sei das quantas. Cara, e a galera hoje em dia não quer saber nada de antes, né? Quer saber só do agora, do agora, do agora. Essa é a velocidade da modernidade, né? Então a gente tem registros, né? Como fazer? Que desafio? A igreja também veio com esse desafio, resgatar, manter, segurar esse jovem com uma tradição tão legal, tão importante como a Páscoa? Olha, a igreja, sempre pelo passar dos séculos, ela tem que viver dentro da cultura do local onde ela está. Veja, como o professor apresentou, a igreja ela teve que fazer o que nós chamamos de sincretismo, né? Trouxe a ideia do coelho, porque a igreja ela está espalhada em todos os lugares. Mas a cultura religiosa não é somente ela. Os locais também têm a sua cultura. Então, naquela ocasião, apareceu a cultura do coelho, que, querendo ou não, a igreja teve que dialogar com isso. A igreja ela não caminha com isso, porque esse não faz parte da proposta da igreja, porque a proposta da igreja é a proposta de Cristo, é a ressurreição. Então, a igreja ela dialoga com essas questões. Hoje, a igreja dialoga com o comércio. A igreja dialoga com o comércio. Porque o comércio dita sequências das quais interfere no andamento da igreja, no andamento estrutural, não no andamento teológico magisterial. Sim. Né? Por exemplo, uma questão, eu hoje celebro a missa da ceia às 20 horas. Por quê? Porque o comércio vai até às 18. Eu tenho que dar o tempo para a pessoa ir para casa, se arrumar e voltar. Então, a igreja, ela dialoga com isso. Se adapta a essa situação sem perder a sua essência. Sim, a igreja, como diz o Papa Francisco, ela se adapta e apresenta a sua proposta. Por que Francisco ele tem essa ideia? Na verdade, essa ideia não é de Francisco. Francisco é jesuíta. E o jesuítas é fundado por Santo Inácio de Loyola. E Santo Inácio de Loyola, ele tem uma colocação em relação a isso. Eu entro na deles para eles saírem na minha. Então, a igreja, ela trabalha nesse aspecto. Que, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui é extremamente moderno. A comunicação é extremamente moderna. É uma questão extremamente avançada. Então, a igreja já está na Terra há 2000 anos. E a Terra ela vai se adaptando, evoluindo, que nós chamamos de evolução. E a igreja está aqui. Num podcast. Conversando e dialogando. Então, como nós vamos tentar atingir os jovens? A tentativa de atingir os jovens não é inovar. É sim mergulhar na onde eles estão e na onde eles estão falar a mesma linguagem que a deles e nesta linguagem colocar o evangelho. Nós temos uma questão quando nós fazemos visita, a orientação, até o próprio Papa Francisco ele fala. A nossa atitude ela vai mais por exemplos do que pela palavra, principalmente no tempo de hoje. Então, o que eu faço? O que a igreja faz? A igreja vem, senta, bate papo com todo mundo. Não somos mais a voz, né? Mas somos uma das vozes. E, se possível, falamos do evangelho. Mas, no fato do diálogo que se estabelece,
já é evangelho. Evangelho é o quê? É novo. É o novo. O evangelho, ele é novo. E o evangelho, sendo novo, ele dialoga com o novo. Não incorpora, mas sim dialoga. Para quê? Para encontrarmos os pontos em comum e, a partir desses pontos em comum, podermos caminhar junto. E, se a proposta do evangelho acaba, nesse aspecto, convidando o jovem, ele é convidado de fato para mergulhar nesse mistério e fazer a experiência. Dizia João Paulo II: eu não quero santos de saia. Eu quero santos que vá no McDonald's, santos que vá na balada, santos que vá nesses lugares. Porque não é o visível, mas sim a essência. Muito bem. Professor, a gente estava comentando a respeito dessas tradições que elas precisam ser resgatadas, né? O pastor Beto também, como professor, né, onde ele dá aula, com toda certeza, ele é uma referência, né, não só para sua família, mas para seus filhos também, né, e lá na Nova Aliança. E a história não pode ser esquecida, né? Então, a cada resgate, vocês estavam comentando aqui nos bastidores, os bastidores são bem legais também, dava vontade de gravar os bastidores, porque aí tem pesquisas feitas no Egito, pesquisas feitas em Jerusalém. Cada pedra que se move, né? Cada tumba que se abre, eles de atrás descobriram lá mais um monte de informações extremamente importantes, mas ninguém mexe na Bíblia. Ou seja, ela foi escrita em cima, e aí os céticos acabam olhando e falam assim: meu Deus do céu, mas eu achei que fosse dar descontinuidade nessa história. Não, a história continua sendo continuada com mais tecnologia que possa ter. Sim. Hoje tem muito estudo realizado neste ano 2023, 2022, que atesta tudo que tem a Bíblia, né? Sim, é muito interessante aquilo que já foi dito pelo pastor Beto e agora pelo padre Rodolfo, acerca da tradição, por exemplo, oral. Eu vou começar por aí, porque os hebreus, historicamente, valorizam muito a tradição oral. Os pais contavam aos filhos. Demorou-se um longo tempo para que toda essa vivência religiosa fosse transformada em livros. Então a transmissão era oral. Os primeiros cristãos também tiveram um longo período oral, né? O primeiro evangelho a ser escrito demora uns 30 anos depois da morte de Jesus. E por que estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos aqui fazendo um programa, numa emissora de rádio, né? Um podcast, que não deixa de ser um estilo oralizado também. As pessoas estão nos ouvindo. Então o rádio continua sendo um instrumento muito fascinante. As pessoas continuam ouvindo e gostam de ouvir. Então me parece, Marcão, já para a gente fechar aqui esse bloco, a gente pode retomar, né, em seguida, que esse novo, esse moderno, como é o rádio com toda a tecnologia, com isso que nós estamos fazendo aqui, bem lembrado pelo padre, que isso ainda consegue manter o fascínio pelo passado, pelo conhecimento, pelos saberes que a própria arqueologia, que as ciências que estudam o passado, estão revelando hoje. Cada vez mais as descobertas arqueológicas, científicas, trazem evidências para mostrar como que aquilo que está registrado nos escritos sagrados, escritos bíblicos, tem conexão com a história e com aquele contexto. A gente pode voltar daqui a pouco sobre isso. Muito bem. Wander de Lara Proença, doutor em História, Padre Rodolfo, pároco e reitor, e o pastor Beto. E o nosso bate-papo é a respeito da Páscoa, de uma forma diferente. A Páscoa existe? Existe. Ela é bem entendida? É. E aí? Os jovens continuam curtindo, entendendo e resgatando? Vão às suas igrejas, às suas reuniões em função dos pais ou porque verdadeiramente eles acreditam? A gente já volta.
Muito bem, muito bem, muito bem. O assunto continua sendo a Páscoa e suas vertentes, os seus pensamentos. Eu tenho aqui amigos que têm o mesmo pensamento, né? A Páscoa por si só extremamente importante, seja ela pelo lado histórico, cristão, católico, raízes africanas, não interessa. Interessa que é uma celebração muito importante e a gente vive no país, graças ao bom Deus, de muita paz. Aqui a gente não tem brigas religiosas. Gente, se você vê o mapa do mundo, e você coloca lá, pode colocar na internet, ó, guerras pelo mundo, aparece em vermelhinho, quanta guerra tem no mundo, gente. Quantas, pequenas, médias e grandes, mas muitas. A gente pensa só numa da Croácia, que é a maior, mas tem 40 e poucos conflitos no país, no mundo, cara. É brincadeira. Porque a maioria deles, guerras religiosas, né? Então, existe uma guerra no bom sentido agora para a gente atrair esse jovem, né? Esse jovem que vai com celular, esse jovem que gosta de projeção mapeada, QR Code, realidade aumentada, crédito de carbono, metaverso. Tudo isso é muito moderno. E a gente não pode perder esse jovem, né? A gente tem que trazer essa história. Eu acho que ela é bem legal, porque aí pastores, historiadores, seria muito legal a gente colocar assim na igreja, assim, falar, pessoal, vamos caminhar por Jerusalém. E aí, ao vivo, o cara fala, o que é aquilo ali? Aquilo é uma tumba. Quanto tempo tem? Tem 2000 anos. Mentira! Você acha que esse livro aqui foi escrito há quanto tempo? Eu acho que falta tato, falta essa comunicação muito louca. Coloca lá uma câmera lá do outro lado do mundo, filma e mostra. Isso é verdade? É real. Porque a Bíblia até então, ela parece que era um pouco antiga, debaixo do braço das pessoas. Eu sou desse tempo também, de olhar e falar, minha avó quer, minha avó gosta, meu pai, então eu vou. Não! Esse resgate eu acho que ele tem que ser um pouco mais moderno para a gente se adaptar. O padre acabou de comentar que isso é feito na Igreja Católica, com toda certeza. Nova Aliança, quando eu fui lá, cara, é uma festa, cara, é legal, arquibancada, muita música e tal, porque a gente precisa resgatar tudo isso. Historicamente, professor, nós temos muita novidade no mundo para atestar e não contestar, porque até então, até o Santo Sudário, eu fui fazer uma brincadeira com o padre, mas quantos espinhos será que tem na cabeça de Jesus? Aí eu recebi no meio do peito, o padre falou assim, eu sei quanto, porque o Santo Sudário está lá, é só, hoje, tecnicamente, o 3D verificou o Santo Sudário e a gente consegue saber até por onde sangrou. Cara, é brincadeira. Então a tecnologia está ao nosso dispor, não está, professor? Muito. Hoje é possível, né, se fazer uma pesquisa sobre esse passado, por exemplo, do mundo bíblico, com pesquisadores, com arqueólogos, com estudos que estão sendo cada vez mais acessíveis. Nós temos hoje a tecnologia a favor desse passado para torná-lo muito mais próximo, muito mais presente desse nosso cotidiano. A gente estava dando exemplos aqui no intervalo dos achados dos manuscritos de Qumran, que é uma comunidade de judeus que existiu nos dias de Jesus, no deserto, uma comunidade fundada por volta do ano 150 a.C., e essa comunidade aguardava a vinda de um Messias, a vinda desse Salvador. E essa comunidade acabou, mais tarde, sendo destruída na guerra de Roma contra os judeus, no ano 70. Mas os seus escritos, os seus livros, seus textos ficaram preservados em jarros de barro. E agora, em 1947, foram encontrados nas cavernas lá centenas de jarros, foram abertos, foram traduzidos, e se constatou que era um registro daquela comunidade. Até a gente brincava aqui no intervalo, alguns acharam que a fé cristã ia ser desmoronada ali. Mas foi o contrário. Os escritos de Qumran revelaram muitas evidências de possíveis contatos dessa comunidade com o próprio movimento de Jesus. João Batista, por exemplo, que viveu no deserto, que pregava o batismo ali naquela região, provavelmente foi participante daquela comunidade que adotava crianças órfãs. João Batista ficou órfão muito cedo e foi preparado para ser um profeta. E o próprio Cristo, a história do Evangelho, fala praticamente da vida dele até os 12 anos e depois salta para os 30 anos, quando ele vai iniciar publicamente o seu ministério. Então, há uma lacuna dos 12 aos 30 que sempre se questionou o que ele fez, onde é que ele esteve, enfim, as hipóteses sobre Jesus. Onde ele esteve? Onde ele esteve. Os achados de Qumran, esses manuscritos... Eu já estou pesquisando aqui, viu, professor? Você falou para mim, eu já entrei aqui na internet. Legal, aí, ó, tá vendo? A tecnologia já está aqui, né? Eu já estou atestando aqui. E aí, esses manuscritos trouxeram indícios muito interessantes para os pesquisadores de um possível contato dele com essa comunidade. Porque os ensinos que ele trouxe, a forma como ele ensinava e pregava, também são muito semelhantes àquilo que aparece nesses escritos do deserto. Tem um outro personagem muito importante do cristianismo antigo, que é Paulo, a figura de Paulo, que depois da sua conversão, a fé cristã, vai para um deserto, onde fica durante 3 anos, no chamado deserto da Arábia. As pesquisas arqueológicas encontraram vestígios de uma comunidade semelhante àquela dos essênios no deserto da Arábia.
é muito provável que Paulo tenha passado 3 anos da vida dele também dentro daquela comunidade para repensar sua visão religiosa, sua trajetória. Então, os escritos bíblicos, eles estão permanentemente sendo atualizados, ficando mais acessíveis por meio desses alta tecnologia, essas descobertas, esses avanços que os campos de conhecimento nos trazem, como arqueologia, história, antropologia. E tudo isso muito acessível hoje por meio da internet. Vocês têm que chamar o professor para ir lá, né? Lá na Nova Aliança, lá na igreja, não é, cara? Aí você fala assim, ó, não, o professor não vai contestar, o professor vai só identificar historicamente. Professor, historicamente, o ano de 750 a.C., o que aconteceu? Vai lá o professor e comenta. 845. O professor é craque nisso, cara. É bem legal. Porque verdadeiramente tem que atrair, padre, de alguma forma. Tem que manter, porque a gente vai, às vezes, eu tenho muito medo de Deus, eu falo pra todo mundo assim, você vai por quê? Porque eu tenho medo. Eu me borro de medo, porque eu fui educado dessa forma, né? Olha que Deus te pegue, olha que Deus castigue, não é assim. Mas já tô marmanjo o suficiente para entender de uma forma diferente. Mas eu me preocupo muito com o jovem, mas muito, a galera que você fala, cara, vamos lá descobrir. Eu adoro a comunicação, a internet, as novidades, mas contanto que elas também resgatem tudo isso para a gente continuar exatamente comentando sobre a Páscoa, e não é um assunto passado. Não. Porque o que está acontecendo hoje em dia, exatamente parece que é um troço assim, é porque o padre quer, o pastor quer, o historiador quer. Não, cara, isso é as nossas vidas, né, padre? Hoje a mensagem do Evangelho, ela é sempre nova para nós. Diz os filósofos que cada 7 anos nós trocamos todas as células do corpo e revisitamos, somos uma nova pessoa. O Evangelho, na verdade, ele sempre é atual. Por quê? Na igreja, nós temos uma coisa que nós chamamos ano A, ano B e ano C, direcionado à palavra. Então, nesses 3 anos, nós escutamos toda a Bíblia. Se você for à missa todos os dias, durante 3 anos, você vai escutar a Bíblia do começo ao fim na liturgia da palavra. E só que, daí o pessoal fala, mas por que nós vamos voltar de novo no ano A, escutar de novo essa mesma mensagem? Por quê? Quando aquela mensagem ela foi dita, nós estávamos em um contexto social, nós estávamos numa perspectiva de vida totalmente diferente, nós estávamos numa cultura diferente. Por exemplo, como vocês tocaram na questão da pandemia, esse ano nós estamos novamente no ano A. Domingo passado, nós escutamos a narração da Paixão de São Mateus. Até Bach fez uma grande e bonita obra sobre a Paixão de São Mateus de Bach. Mateus é o único que traz o nome, por exemplo, do soldado que cortou a orelha de Jesus. Então, só que naquele aspecto, por exemplo, antes da pandemia, esse soldado Malco que cortou a orelha de Jesus, para mim tinha um significado. Hoje, pós-pandemia, isso tem um outro significado. Porque Jesus, ele diz para Pedro, para com isso. Eu não quero violência. Por isso que Jesus faz esse gesto de colar a orelha de volta. E por que Mateus trata desse assunto? Então, a Bíblia, ela é sempre, nesse primeiro ponto, ela é sempre atual. A forma como nós temos é comunicá-la na forma da linguagem dos jovens. É por isso que hoje muito o comércio, entendendo isso, eles já fazem a Bíblia para jovem, a Bíblia para velha, a Bíblia para meia idade, a Bíblia para aquilo, a Bíblia para aquilo outro. Porém, é importante, mas se não for fundamentada de fato na tradição e no magistério e na história, você perde o sentido e acaba se tornando mais comercial. Mas o que a igreja faz, o que a igreja deve fazer hoje para atingir os jovens? Acompanhar a comunicação e na comunicação trocar um pouco a linguagem, mas não a essência daquilo que está sendo transmitido. Se adaptar à modernidade. Adapta à modernidade no sentido não perde a essência da comunicação. Se todo mundo está falando inglês, a igreja vai falar inglês. Mas não vai perder a essência. E esse é o grande trabalho que a igreja tem feito nos últimos tempos. Voltando no Papa Francisco. O Papa Francisco, ele simplifica o magistério e tenta
a partir da realidade com que estão vivendo, falar sobre o evangelho na vida do qual está sendo falado. Marcão, uma coisa importante, a tecnologia vai aumentar a cada ano. Então a gente nem imagina como ela estará daqui a 20 anos. Mas o homem tem uma essência que é dele, que ele precisa de Deus. O homem foi criado para Deus. Então, mesmo a criança, o adolescente, há uma necessidade. Ele pode ter tudo ao redor dele, ele pode ter toda a tecnologia, ele pode ter o celular da última geração, mas aquilo não preenche o vazio que existe, uma necessidade que é espiritual. E a igreja vai tocar esse jovem, essa criança, e aí existem recursos, né? Então a igreja tem um canal no Instagram, a igreja tem um canal no YouTube, a nossa comunidade Igreja Nova Aliança. Teremos agora a apresentação de Páscoa. Então, envolve as crianças na apresentação, adolescentes na apresentação, com dança, com música e com uma história. Eu dou aula, os jovens continuam gostando de história. Isso nunca vai acabar. O professor falou sobre a oralidade. Os meus filhos e os meus alunos, eles amam ouvir histórias sobre a nossa vida, sobre o que nós acreditamos, o que nós pensamos a respeito de algo. Então, a igreja vai levar o evangelho, que é as boas novas de salvação de Cristo, usando os caminhos, não é? Uma vez Paulo disse, me faço de tolo para ganhar os tolos, de sábio para ganhar os sábios. O que ele está querendo dizer? O que eu precisar fazer para tocar aquela pessoa, eu vou fazer, para levar o evangelho, para dizer para aquela pessoa, ó, não há outro caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdadeira Páscoa está em Jesus, é Jesus que nos salva. Então, o que estiver a nosso dispor, e aí a igreja, nesse sentido, ela lança mão dos recursos que existem para um primeiro momento, para atrair atenção. Né? De repente, aquela criança não ouviria ou não prestaria atenção se não houvesse aquela luz, não houvesse aquele teatro, aquela música, e aí ele ouve. Mas quando ele ouve, ele deixa a tecnologia... Retém a informação. Retém, né? E aquilo toca o coração dela. Porque nós cremos, como cristãos, que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. E é Deus falando conosco. E é isso, é a maior mensagem que eu posso receber, que uma criança pode receber, que um jovem, um adolescente pode receber. É profundo. Fala de situações existenciais. O celular é muito legal, eu faço tudo, eu jogo videogame e tal, mas não preenche, né? Não preenche uma necessidade que é espiritual, que é transcendente, que é algo... Eu fui criado por Deus, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então a igreja, ela lança mão dos recursos, mas ela não perde a essência do que ela precisa fazer. Ela precisa levar o evangelho de Cristo às pessoas. Professor, você tem dúvida dos seus estudantes por onde você passa? Você dá aula para um montão de gente, centenas e centenas de alunos. Eles são mais curiosos pela história para passar de ano ou eles estão curiosos na história para entender o que Jesus fez na Terra? Tem duas vertentes, né? Eu quero estudar bastante, passar de ano, passei de ano, não quero nem saber sobre isso. Muito legal essa questão, Marcão. E é muito interessante observar como que essa nova geração está chegando, por exemplo, para fazer a graduação. Eu sou professor também na universidade, departamento de História, e nós temos uma procura grande pelo curso de História. Então, isso que o pastor Beto mencionou agora é muito interessante. Esse passado continua fascinando as pessoas. Essa nova geração, ela tem outros caminhos, outros meios de buscar esse conhecimento, mas quer conhecer esse passado. E claro, né, chegam com muitas questões. O mundo do presente questiona, interroga as origens, né? De onde tudo isso veio? Por que chegamos a essa forma de sociedade, a esse modelo que hoje conhecemos? E a história vai tentar mostrar, né, os caminhos percorridos para que tudo pudesse chegar aqui. E as perguntas que são feitas no dia a dia, né, da sala de aula, o professor dali também vivencia isso, elas pedem respostas muito, muito rápidas, as pessoas têm pressa, acho que essa geração é uma geração da pressa, daquilo que está muito acessível, no toque dos dedos, no celular, na consulta, né, ao Google, resolve as coisas de forma muito rápida. E aí, enquanto professores educadores, nós também temos que buscar novas formas de promover esse conhecimento, de dialogar com essa geração, tornando isso mais acessível, né, com os recursos que nós temos hoje. É muito interessante, foi mencionado aqui
como que a criança foi ensinada no passado pelos hebreus pela tradição oral. O pai contando ao filho. Ainda hoje, os judeus celebram a Páscoa, o pai reunido ao redor da mesa contando para o filho, que significa o cordeiro, a erva amarga, o pão ázimo. Então, essa forma de contar tem a ver, né, com esse anseio do ser humano de conhecer, de ouvir e de saber. E a gente tem, né, eu acho que hoje, aqui no rádio, volto a dizer isso, um bom exemplo disso. Muitos chegaram a dizer que o rádio ia desaparecer com as novas formas de comunicação. E o rádio está aí, fascinando. Né, mais firme e vivo do que forte. nunca. Eu acho que aqui é um exemplo da oralidade, da importância da gente contar, falar e as pessoas ouvirem, né? Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Continuamos aqui com o Padre Rodolfo, Vander de Lara e o pastor Beto. A gente já volta, gente, para a gente finalizar o nosso programa sobre Páscoa, as curiosidades sobre a Páscoa.
Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos indo para o nosso último bloco, para as considerações finais. E eu penso assim, eu fiquei muito feliz também com uma informação que o padre me deu. A cada 3 anos se lê a Bíblia inteira. Então vou na igreja, se eu for todos os dias, todos os dias não, todos os dias, padre. Então, se eu for 360, 900, 1000 dias, em 1000 dias, se eu não faltar nem um dia, eu li a Bíblia inteira. É isso, padre? Isso, você consegue Cara, ter uma visão geral da Bíblia. Ai, também, tava velho e não sabia disso. Então não adianta chegar lá um dia só e falar, eu peguei a história passada. Falar, amigão, é igual a Netflix, você perdeu os capítulos aí, bicho. Pra trás, pra frente, você tem que se orientar. Então ano 1, ano 2 e ano 3. Ano B e ano C. Ano A, ano B, ano C. 365 retóricas da Bíblia no primeiro ano, no segundo e no terceiro. Se somar tudo isso, dá 1000 e poucos dias. Tá bem? Então, um convite para vocês não faltarem, né? Legal. Padre, eu já vou iniciar nossas despedidas com você. Obrigado pela sua presença nessa correria desse sabadão, que eu sei que você tem muitas obrigações lá, né? Pessoais, sociais e dentro da igreja. Então, como pároco, reitor, obrigado por expor mais uma vez o trabalho do santuário, que é o único na nossa cidade, né? Ele é reconhecido. Eu gosto demais das festas de quermesse, na pracinha na frente. Eu gosto do envolvimento social. Aquilo ali me remete a uma Londrina de 50 anos atrás, mais ou menos, no tempo que eu tinha cabelo. Então eu gosto muito daquela região, eu acho bem legal. Padre, bem-vindo mais uma vez. Estamos à disposição para toda divulgação que você precisar lá da paróquia, viu? Sim, eu agradeço o espaço. É sempre bom nós nos reunirmos para falar das coisas de Deus. E convido vocês a logo mais às 19 horas, pela Pai Querer, junto com o JB, estaremos fazendo a transmissão da celebração do Sábado Santo, a missa da Vigília Pascal. Muito bem. E nós temos também, Samuca, tem aí pra gente subir as redes sociais? Isso aqui o que é? É o teu Instagram, não é isso? É o meu Facebook. O Facebook, né? Santuário Nossa Senhora Aparecida. Olha que legal. Então, as informações todas ali. Eu quero agradecer o seu assessor de imprensa, o Fábio Luporini. Grande Fábio, cara, sempre muito ágil, né, na correria toda. Eu falei, segura o padre, que nesse final de semana tá difícil da gente conversar com esse pessoal, porque poderia ser o ano inteiro, mas é uma data muito importante para a igreja, não é? Eu tenho certeza que são milhares e milhares de pessoas que vão até a paróquia. Amigão, pastor Beto, as atividades da Nova Aliança nesse final de semana. Marcão, eu queria agradecer a você, aos colegas, o professor Wander, o padre Rodolfo. Uma alegria estar com vocês. Neste domingo, nós teremos uma apresentação de Páscoa, de manhã, às 9h30, e depois às 18h30, duas sessões. Então, eu queria convidar a todos vocês. Será um musical, chama Vila Nova, um conto de Páscoa. Então, é um domingo de Páscoa, um domingo da família, para você reunir sua família, estar lá conosco, e entender isso que a gente falou um pouquinho aqui. Uma estratégia de, usando um musical, levar a mensagem que é a essência da Páscoa. Jesus é o motivo de toda a Páscoa. Ele veio ao mundo, morreu na cruz por nós, para nos salvar. Ele é o Salvador do mundo. E a Páscoa fala sobre isso, sobre a ressurreição de Cristo. Não um Jesus morto, mas Jesus que ressuscitou, é o Filho de Deus. Então eu queria convidar as famílias que estão nos ouvindo, quem está pelo YouTube, nos assistindo, a estar amanhã, dia 9 de abril, 9h30 da manhã, ou às 18h30. Muito bem. Adriana Marques, meu muito obrigado, assessora de imprensa também, publicitária, conduziu como ninguém esse arrebatamento seu para vir para cá, né? Onde é que está o professor? Estava dando aula do outro lado da cidade, sai correndo nesse sabadão para vir para cá. Obrigado, viu, Drica? Obrigado, viu? Maravilha, Adriana Marques. E aí, professor, é o seguinte, agora a gente encerra com você, porque eu quero saber de mais histórias, nós temos mais alguns minutos. Claro. Onde é que as pessoas continuam acompanhando as histórias da Bíblia, as histórias da cidade, as histórias como um doutor em história tem tanto para oferecer para a gente? Ok, eu também gostaria de agradecer, Marcão, a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com você, dividindo esse espaço, também com os colegas, pastor Beto, padre Rodolfo, e parabenizar pela escolha da temática, né? É importante você trazer esse tema da Páscoa, por uma emissora que tem, né, um alcance enorme, também pelo podcast. Então, também um abraço aos nossos ouvintes. E a gente continua falando de história, com novas estratégias para um público que continua acompanhando e tem interesse em conhecer sobre esse passado. A gente tem no canal Mídias FTSA um programa chamado Curiosidades Bíblicas Históricas, em que a gente traz abordagens num bate-papo bem interessante, um diálogo também com as áreas de conhecimento,
sobre diversos temas que envolvem esse mundo, às vezes aparentemente tão distante de nós, mas que torna-se tão presente quando a gente revisita pela história. Então fica aí também a sugestão para quem quiser acompanhar, assistir. E eu queria, ao finalizar, Marcão, acho que a gente não pode deixar de mencionar, a Páscoa é família, né? Foi dito aqui, ela ocorre no âmbito da família, é a valorização da família, e a gente tem visto hoje com muita preocupação o que está acontecendo com as crianças nas escolas, sobre, né, violência. A Páscoa começa com uma ameaça à vida de crianças, que foram salvas naquela noite, né, de 14 do mês Nissan, no Egito, por um livramento. Os pais que nos acompanham hoje, nos ouvem, também estão querendo livramento de seus filhos. As escolas estão preocupadas, aulas suspensas. Então, eu acho que a Páscoa vem nos falar hoje, vem nos trazer uma mensagem hoje, de que é fundamental que as famílias continuem ensinando os seus filhos, educando os seus filhos. Porque essa geração que está aí é uma geração que precisa e vai precisar muito mais desse cuidado da família frente a esse mundo extremamente violento que nós estamos assistindo. A morte de Jesus é também uma denúncia da violência. A crucificação dele é um ato violento que os romanos executaram. A cruz é uma das formas mais aviltantes de você executar alguém. E ele foi vítima desse processo. Então, a Páscoa vem nos trazer a mensagem de que um novo mundo precisa ressurgir, renascer. Nós vamos fazer a passagem para esse mundo, um mundo menos violento, um mundo que respeite, que tolere, que compreenda e que não faça da violência sua estratégia para resolver os problemas e os dilemas. Então, eu queria deixar essa palavra final sobre a Páscoa. Páscoa é liberdade, Páscoa é celebração da vida, nas mais diferentes culturas e tradições, e parece que a gente vai encontrar esse ponto comum. Páscoa é a celebração da vida, e não há bem maior, mais precioso do que a vida. Muito bem. Agora é com a gente. É comigo, é com você, é com cada um de nós. O modo como vamos encarar a vida e o mundo que se apresenta em nós depende exclusivamente de nós mesmos. Cristo, ao mesmo tempo em que nos dá a força necessária para caminhar, também nos dá liberdade de escolha. E você? Quem escolhe ser e o que escolhe fazer, né? Então a escolha, livre-arbítrio de cada um de nós. Tem um amigo meu dizendo assim, e o que acontece com os índios que não sabem de nada? Eu falei, cara, aí é uma outra discussão, a gente vai para um outro programa, você entendeu? Agora, de todas as informações que a gente tem, historicamente a gente consegue ter referências, né? A bibliografia sobre Jesus, sobre a história da Bíblia, é só uma questão de você direcionar aquela viagem que você está fazendo para Paris ou Nova York, vai para Jerusalém, vai, só tenta descobrir um pouquinho mais, não é? Um lado do mundo em que preserva ainda e conserva toda a história, né, do cristianismo. Estou falando isso porque provavelmente eu faço essa viagem esse ano exatamente pela curiosidade. Eu quero ir no Rio Jordão, eu quero ir na Galileia, eu preciso descobrir essas coisas, mas é uma curiosidade minha. Eu preciso descobrir isso, que eu tenho certeza absoluta que habita em todos nós. Um grupo agora, dia 17 de abril, está saindo lá da igreja para Jerusalém. Pastor Davi, pastora Mônica e outros pastores e membros vão para lá. É muito bom. É muito bom. Dizem, padre, que o caboclo vai, quando volta outro, cara. Sim, Arrebata. Lembrando o Frei do biblista, ele falava assim que a visita a Jerusalém é um quinto evangelho. É um quinto evangelho. Muito bem, muito bem. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez agradecendo a Adriana Marques, ao Fábio Luperini que fizeram essa correria. A Pri também, grande Priscila, fez uma correria maluca aqui para reunir todos vocês. O Samuca, Padre Rodolfo, pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Norte do Paraná, lá na Vila Nova. O Wander de Lara Proença, doutor em História, professor da UEL, coordenador, professor de um monte de outros lugares da Sul-Americana também. E o pastor Beto, professor também e pastor lá da Nova Aliança. Obrigado, viu, amigos? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. Eu tenho certeza que a gente deixou uma chama no seu coração, a do conhecimento, da dúvida, ou no mínimo, cara, vai na internet e pesquisa. E nesse final de semana que você tenha a comunhão dos seus entes queridos juntos com você, tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Até mais.